mal ou bem, mobilizou massas. Essas massas sim, ficaram impregnadas de determinadas preocupações, de determinadas aspirações. E essas massas eram entregues à liderança do Getúlio sem que o partido disputasse elas no terreno onde elas podiam ser disputadas, né? No terreno da proposta de uma política de reformas. Nós éramos antirreformistas, né? Nós éramos pela revolução, eu inclusive. Quando eu consegui corrigir isso, eu não consegui rever, submeter a uma revisão a minha imagem do Getúlio. Então é complicado, porque eu acho que teria que pensar como é que é possível separar massas getulistas de Getúlio Vargas. No final do século XIX, estoura a confusão, o revisionismo contra a ortodoxia, reformismo contra a revolução. A nossa posição era muito influenciada pela Rosa Luxemburgo, né? E era aquela de dizer, as reformas vêm para evitar a revolução, são conduzidas de cima para baixo, sem convocar o povo a participar, sem participação popular. Então elas têm um efeito muito perverso. Eu acho que isso aí, no Gramsci a gente já tem outra abordagem, mas o Gramsci a gente custou assimilar, né? No Gramsci, o Gramsci diz, depende das reformas, né? Se as reformas são feitas num determinado tipo de processo, com participação popular, com conteúdo democrático, elas podem ser o caminho da revolução. Né? Aproximam da revolução. Aproxima da revolução. Mas isso aí já seria o ideário de uma outra época, né? Essa concepção a gente não tinha nos anos 50. Meu pai me dizia que mais importante que o relatório secreto é o relatório sobre os êxitos econômicos da União Soviética. Não é mais importante? Mais importante, tem um efeito mais profundo, consequências mais graves. Outro é fofoca. Eu não era fofoca, né? Eu era membro do partido, queria entender o que estava acontecendo com o partido. Nem sempre conseguia, mas eu era curioso, lia essas coisas. Né? A Declaração de Março, é aquela de 58? Ela já é, pois é, ao mesmo tempo que ela aceita a mudança, legitima, fortalece o processo da mudança, por outro lado, ela é um freio. Por outro lado, ela é uma intervenção prestista, né? Outra personalidade estava viva, dizendo o seguinte, aqui a gente tem limites, né? Vamos organizar. E a organização organizava disciplinando, organizava filtrando também. Quer dizer, o início, a discussão tinha explodido caoticamente, confusamente, né? Mas quando ela é disciplinada, algo se perde daquele espírito confuso que se manifestava na explosão inicial. Porque aí vem o controle, a direção volta a segurar o processo. Você acha que havia mais criatividade no meio daquela confusão? Mas talvez pudesse ter aparecido, não sei se haveria capacidade para resolver alguns problemas, mas esses problemas poderiam ao menos ter sido explicitados, aparecidos, eles só vão se explicitar depois, quando aparece o PCdoB, depois ainda mais o PCBR, né? Já é uma explicitação de contradições que não tinham sido resolvidas. E essa explicitação poderia ter sido feita antes. No interior do pensamento marxista já tinham pintado algumas tendências, algumas expressões teóricas muito ricas que me fizeram a cabeça. Né? Lukács. Né? Lukács, se você reler hoje, Lukács é duro, esquemático, sectário. Né? Mas se você reler com atenção, você encontra ideias extraordinárias. Né? Você encontra uma preocupação com o humanismo muito concreta, muito real. Né? Você encontra uma busca de um caminho, né, pelo qual ele traz contribuições importantes, ele traz indicações preciosas. Né? O Gramsci, a política cultural do Gramsci também é uma política cultural interessante. Quer dizer, a gente não tem que a discussão, se a discussão gira em torno da busca da verdade, não tem sentido concebê-la como um processo judicial, em que aparece o crítico transformado em promotor, pedindo a punição do artista rebelde que não segue as normas, os cânones adotados. Não, você tem que ter a preocupação de observar o que ele está te trazendo de novo, de bom, de positivo. Isso aí me impressionou muito. Eu quero fazer isso, eu quero fazer esse balanço. Não no sentido de exaltar a arte burguesa, o que ela tem de burguesa, o que ela tem de ideologicamente distorcido que tem, mas de procurar salvar
tudo que ela tem de precioso, de rico, né, de enriquecedor, o conhecimento. Então, nisso aí, acho que eu não estava tão isolado assim, não era tão pioneiro. O Zahar me convenceu a traduzir o Ernest Fischer, né, A Necessidade da Arte. E aí, durante a tradução, eu disse, eu vou escrever para o cara. Escrevi para o cara, tinha escrito para o Lukács também, né? Escrevi para o Ernest Fischer. E uma das coisas que eu perguntava, ele disse, por que você que conhece Lukács, eu sei, escreve um livro sobre arte que tem várias exposições nitidamente influenciadas por Lukács e não cita o nome dele? O que aconteceu? E ele respondeu, tem a carta aí, ele respondeu dizendo assim, o livro foi encomendado para ser publicado na Alemanha Oriental. Na Alemanha Oriental, Lukács está em desgraça, o nome dele é proibido, não pode aparecer. Então eu me vi obrigado a ele não citar o nome dele, não botar o nome dele no livro. Mas adotou as ideias. Adotou as ideias. Aí acontece o seguinte, um dia eu vou, papai tinha morrido, em 69, eu vou à União Soviética com possibilidade, ao voltar, desdobrar minha passagem parando em Budapeste e na Itália. Na Itália, em Roma. Então eu parei em Budapeste, o Marcos Jaimovich estava lá, né? E foi muito simpático, me ajudou e recebeu. Eu disse, eu vou entrevistar o Lukács, vou te telefonar para ele. Ele disse assim, cara, o Lukács tem um status de ministro, você não é assim. Você telefona e pede para marcar um dia. Eu disse, não, porque eu não posso ficar aqui, eu vou amanhã embora. Aí telefonei para o velho Lukács, né, expliquei quem eu era e tal, ele pediu, disse, olha, eu estou passando por Budapeste, amanhã eu vou embora. Queria saber se eu podia me dar um tempinho pequeno para uma entrevista rápida. Ele deu. Eu fui lá, ele abriu a porta pessoalmente, estava meio curvadinho, que nem eu estou agora, né? E me recebeu, né? Falou. Por um lado, eu achei que ele estava muito velhinho, né? Porque ele repetia as coisas. Por outro lado, eu achei muito interessante ver que ele tinha os livros de Freud, que tradicionalmente tinham, segundo contam, ficavam na última estante, lá em cima, não são mais consultados, tinham baixado, estavam ao alcance da mão dele. E o mais interessante, num dado momento, ele perguntou assim, você conhece alguém que tenha escrito sobre capital monopolista, algum marxista que tenha escrito sobre capital monopolista nos últimos anos, alguma coisa original? Ele perguntou a mim. Eu disse, por acaso conheço. Né? O Paul Suisse e o Paul Baran fizeram um livro Monopoly Capital, né? Que é uma reflexão interessante, uma abordagem interessante, original. Aí Suisse e Baran, espera um momentinho, pegou, tirou uma coisa, destacou uma folha, um negócio, lá, Paul Suisse, Paul Baran, né? O título do livro, Monopoly Capital. Ele estava com curiosidade intelectual, vivo lá, né? Eu achei emocionante isso. Nós percebemos que nós estávamos muito mal informados, que nós não tínhamos discutido a política cultural do Rio. Então formamos o Comitê Cultural, eu participava dele, e a gente discutia muito como fazer e tal, mas não... Na verdade, a nossa linha era uma linha de congraçamento das esquerdas em torno de alguns valores que nós colocávamos acima dos outros, valores democráticos, por incrível que pareça, pensados de maneira estreita, mas com sinceridade. A gente, reuniões do Comitê Cultural tinham sempre presente um dirigente do partido. Às vezes até dirigente nacional, mas sempre um dirigente do partido no Estado. O Armando Costa, o Vianinho, o Goulart, que fizeram o Teatro Opinião, eles eram pessoas do Comitê Cultural também. O Comitê Cultural tinha a base do pessoal de teatro, a base do pessoal de cinema, era grande. Eu me lembro que uma vez o Goulart era assistente da base do teatro. E ele estava com febre, com 39 graus. Me chamou e disse, você vai no meu lugar, você vai me substituir. Aí eu disse, bom, posso ir, mas eu quero uma informação sua. Como é que é o quadro lá? Quais são as tendências, quais são os grandes grupos que se enfrentam aí? Quais são as propostas políticas? Esse Leandro, divergências políticas lá estão todas ancoradas em brigas pessoais. Então nós não nos envolvemos nelas porque elas têm matriz, têm uma fonte suspeita. O que você vai fazer lá é evitar que a coisa passe para o desforço pessoal, evitar que eles saiam na porrada. Você tem que ser um elemento conciliador, costurar a paz. E foi o que eu fiz realmente. Passei a noite, foi até 8 horas da manhã da reunião, passei a noite dizendo, não, companheiro Wilker,
não agride o companheiro Vianinha, que eu vi que ele estava com ódio do Vianinha. O Vianinha falava, o Wilker se inscrevia para falar. Sempre o Vianinha falava, se inscrevia, o Wilker pedia a palavra. E aí sempre para dar porrada no Viana, né? Lá pela quarta ou quinta vez que isso acontecia, eu vejo o Wilker se voltar para os outros. Eu sei o que os companheiros estão pensando. Que o meu problema com o companheiro Vianinha é pessoal. Pois é mesmo, viu?